Então, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série do estudo do livro de Isaías. Amém, irmãos? Então, peço que os irmãos se preparem desde já para nós darmos início ao estudo, amém? Glória a Deus. Então, hoje é Isaías capítulo 20, né? Vamos começar a ler aqui a partir do versículo 1, amém, irmãos? No ano em que Tartã, enviado por Sargon, rei da Síria, veio a Asdod e guerreou contra ela e a tomou. Então, irmãos, esse capítulo aqui, ele é a continuação da sentença contra a Etiópia, que nós vimos no capítulo 18, e contra o Egito, no capítulo 19. Esse Tartã aqui não é um nome, era um título do general do exército, o Sargão II, um dos mais graduados, né, oficiais assírios. Isaías menciona Sargão II, pai de Senaqueribe, né, que foi no ano de 711 a.C. E Asdod é uma cidade filisteia que se rebelou contra a Síria. Então, os novos governantes etíopes do Egito eles estavam profundamente envolvidos com a revolta em Asdod. E ela foi capturada, né? Asdod foi capturada pelo comandante-chefe do rei assírio Sargão II, né? Mais ou menos por volta de 722 a 705 a.C. Então, a captura de Asdod era um sinal aos judeus de que eles não podiam contar com as alianças estrangeiras para poder protegê-los, né? Pois os assírios acreditavam que os seus avanços não podiam ser interrompidos. Aí, em 711 a.C., os assírios, sob o comando de Sargão II, eles vieram suprimir essa revolta na cidade filisteia de Asdod, né? Foi aí que a profecia contra o Egito e a Etiópia ela foi entregue, né? Tartã, né, provavelmente o mesmo general, foi um dos oficiais de Senaqueribe enviado por ele, né, para poder desafiar Ezequias, né, em concordância com Rabsaqué. Lá em 2 Reis 18, versículo 17, diz o seguinte: ó, contudo enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabsaris e a Rabsaqué de Laquis com grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém, subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Versículo 2. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício dos teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então, irmãos, aqui no versículo 2, né, o Senhor ordenou a Isaías, né, que ele se comportasse como um cativo, né, indo para o exílio, em sinal do que aconteceria ao Egito e à Etiópia. Então, provavelmente aqui, Isaías não ficou nu de maneira completa, né? Isaías ele não usou a túnica externa de pano de saco. O versículo diz que Isaías deveria tirar o pano grosseiro e ficar descalço, né? Então, esse pano grosseiro, irmão, citado aqui no versículo, era um tipo de roupa, de manta, né? Muito comum dos profetas, né? Ela protegia tanto do frio, da chuva, como do sol forte, né? E também era usada em situações de jejum e de luto. Então, irmãos, a ideia aqui é que o profeta Isaías ele se apresentasse como um escravo humilhado, né? Quando os prisioneiros eles eram capturados por um exército inimigo, era comum que eles fossem despidos e apresentados perante a população para que eles ficassem humilhados. Então Isaías, na realidade, ele ficou somente com a roupa de baixo, né, expondo algumas partes da pele e partes das nádegas, né, e descalço, né, o que era totalmente inapropriado nessa cultura, né, ainda mais se tratando de um profeta. Então imagina o profeta Isaías, né, que falava com reis, que vivia no palácio real, né, e agora tendo de andar pelas ruas sem as suas vestes, né. E quando o versículo diz aqui, salta o cilício, né, é uma veste de suplício, né, uma veste de suplício espiritual, veste de saco, né, é uma roupa típica de profeta, né. Vamos ver aqui, irmãos, exemplos de personagens na Bíblia que ficaram nus, né.
Então, lá em 1 Samuel 19, 24, diz assim: E ele também despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Então, nesse texto aqui, Saul está diante de Samuel, né? Saul foi até a escola de profetas e profetizou diante de Samuel, né? Essa escola, né, ela teria sido organizada por Samuel, que acumulou o ministério de profeta, sacerdote e juiz, né? Elias e Eliseu, eles foram os responsáveis pela consolidação da escola dos profetas, né? Um outro exemplo aqui está em Miqueias, capítulo 1, versículo 8, que diz: Por isso lamentarei e gemerei, andarei despojado e nu. Farei lamentação como de chacais e pranto como de avestruzes. Voltando agora para Isaías 20, agora versículo 3 diz: Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, então, irmãos, Israel estava confiando, né, na aliança política com o Egito e a Etiópia, né? Então, essas duas nações juntas, elas eram chamadas de núbios, né? Eles eram um povo núbio. Na esperança, né, o povo de Israel tinha a esperança de ser livrado dos assírios. Então, para frustrar a esperança deles, Deus ordenou a Isaías que andasse nu por 3 anos para revelar ao povo o que os assírios fariam aos egípcios e aos etíopes, né? Então, durante 3 anos, Isaías deveria se comportar como um prisioneiro de guerra. Cada vez que o povo de Judá visse o profeta daquele jeito, eles iriam lembrar da profecia no sentido de que eles desistissem de uma aliança contra a Síria. Isso certamente não passaria despercebido das pessoas, né? Então, assim como seus filhos, Isaías, né, também seria uma pregação ambulante, né? Então, nós vimos nos capítulos anteriores que os filhos de Isaías, eles eram uma pregação ambulante, né? E com Isaías não foi diferente. Isaías, ele é chamado por Deus de meu servo, por causa da sua obediência. E os egípcios e os etíopes, eles foram humilhados pelos assírios. Eles foram desnudos. Israel foi testemunha. Lá em Isaías 16, 14, diz assim: ó, Porém, agora falou o Senhor, dizendo: Dentro de 3 anos, tais como os anos de jornaleiros, será envilecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e impotente. Então, irmãos, esses 3 anos aqui mencionados em Isaías 16, 14, talvez sejam os mesmos mencionados aqui em Isaías 23, né? Então, a nudez, irmãos, era um tipo de mensagem, né, de simbolismo. E nós tivemos outros exemplos na Bíblia, né, como, por exemplo, os grilhões e o jugo usado por Jeremias, né? Por exemplo, Jeremias 27, 1 diz assim, ó, 1 e 2, né, diz assim: No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim me disse o Senhor: Faze uns grilhões e jugos e põe-nos ao teu pescoço. Então Jeremias, né, ele pôs uns grilhões, né, e jugos no pescoço igual ao dos bois, e andou pela cidade dizendo: Do mesmo modo, a Babilônia porá uma carga no pescoço de vocês, povo de Judá, né? Lá em Atos, né, no livro de Atos 21, versículo 11, diz assim: ó, E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, o cinto, irmãos, que Ágabo se amarrou, simbolizava que Paulo seria amarrado pelos judeus, entregue aos gentios, né? Então, irmãos, uma lição que nós podemos aprender aqui, né, é que se as palavras elas não surtem efeito, Deus ele pode usar de outros meios, né, para nos avisar. 20, versículo 4. Assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito.
Então, aqui está falando da aplicação, né, do simbolismo do profeta despido, né, que foi uma vergonha também para o Egito, né. É uma palavra, é uma palavra específica para o Egito. Por quê? Porque o Egito, eles eram orgulhosos, né. Versículo 5. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, como também dos egípcios, sua glória. Então, irmãos, o rei Ezequias, ele começou a confiar na ajuda do Egito contra a Síria. Mas Isaías persuadiu o rei a confiar no Senhor. Então, o fato de Isaías andar nu tinha como objetivo que levar o povo de Judá, mostrar, né, para o povo de Judá, né, que a união com a Etiópia e o Egito era uma tolice, né? Judá teve de aprender da forma mais difícil, né, a confiar em Deus, porque eles ficaram com medo e envergonhados. Finalmente, versículo 6, né, diz assim: Então os moradores desta ilha dirão naquele dia: Vede que tal é a nossa esperança, a qual fugimos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Então, o termo ilha, usado aqui no versículo, irmãos, ele é usado para se referir a um país litorâneo, né, situado à margem do mar Mediterrâneo. Então, aqui se aplica a Israel, né? Então, eles perceberam que o escape deles veio do Senhor, né? E nós sabemos que Deus enviou o anjo do Senhor, né? O anjo com letra maiúsculo, que matou 185 mil soldados assírios, né? Israel percebeu que o Egito não foi capaz de proteger Asdod da Síria. E Judá, então, ele aprendeu a lição no sentido de se manter distante de qualquer aliança militar contra a Síria. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui nós encerramos o capítulo 20, né? Um capítulo de somente 6 versículos, né? Capítulo pequeno. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso haja alguma dúvida, os irmãos podem usar os comentários, né? E eu peço a você, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. E até, né, os próximos vídeos, né, irmãos? Então, obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.